Bem-vindos. Eu acho que vai ser uma entrevista fascinante com o Elá Hum, Gabal, que é um artista exilado em Berlim, correto? obrigado. Eu acho que também vai ser fascinante falar contigo, porque estás dentro do paradigma que eu quero referir nesta Isso é conversa. bom ou é mau? Eu acho que neste momento é muito mau, Exato. porque é péssimo. Não Maravilha. podia ser pior. Mas pronto, vamos lá tentar reverter as coisas, porque eu acho que as coisas podem reverter através deste tipo de meios não controlados, não é? Sim. Que estamos um bocadinho fora de controle. E o Elá Gabal, além de ser artista exilado em Berlim, é também teórico da arte, portanto tem um corpo de pensamento Sim, muito... sim, sim. Tenho um grupo de ação no Facebook e o grupo chama-se Objeto Ausente, se quiserem adicionar e ver. São pequenos textos que se conseguem ler em 2 ou 3 minutos e que propõem provocações. Eu É sou um uma grande coisa. fã desse teu grupo, aliás. Para já o nome é super poético. Objeto Provocações. ausente a falar de arte, não é? Pois, exato. É o que está ausente. É o que está ausente. O que é que te levou a... O nome é lindíssimo, na minha opinião. Sim. O que é que te levou a pensar em objeto ausente? Olha, o objeto ausente não vem de nenhuma coisa poética, vem de uma. Vem curiosamente do Lacan, da psicanálise. Porque ele cria a noção de objeto pequeno A, que é o objeto que está ausente e é o que causa, é a causa do desejo, A ausência. a ausência. Perfeito. Achas que isso se aplica à arte contemporânea? Sim, em certa maneira, há qualquer coisa que fica ausente e que nos provoca o desejo de outra coisa. Isto vai ser uma entrevista informal, Uhum. apesar de termos uma pequenina estrutura, não é? Que há um texto que eu considero extremamente relevante, que tu Hum. escreveste e tens vindo a escrever ao longo do tempo, não é? Não é um texto escrito no sentido de publicação para escrita, mas tem Sim. ideias extremamente relevantes. É como se fosse uma súmula de pensamentos, não é? É um texto ongoing, portanto é uma coisa que vai crescendo e já é uma coisa enorme, qualquer tem uma enciclopédia. Porque se eu juntar todos os textos que já escrevi nesse espaço. Esse espaço começou por ser um blog, também se chamava Objeto Ausente, em que eu comecei a fazer crítica de performance e espetáculo. Sim. Mas depois virou para a arte contemporânea, para as artes plásticas e para as artes mais convencionais. E, hum, e, e foi a partir desse blog que eu depois adaptei ao Facebook. Porque o mundo dos blogs morreu um bocado. E acho que é um espaço interessante de liberdade, não é? De expressão, e que pode fazer ruir um bocado as hegemonias. Então, somos todos ouvidos. Sim, pois, Gostarias de começar com que ponto? eu gostaria de começar aqui por um autor demolidor que se chama Guy Debord. Ahá, Isto é as edições completas dele, das edições Gallimard. O Guy Debord é um teórico acima de tudo, embora ele tenha criado um movimento que se chama situacionismo internacional. Eh, e, mas há uma obra dele, pronto, não precisam comparar isto tudo, é uma obra muito extensa, mas se quiserem é maior que fascinante. a Bíblia, não é? É Esse maior livro. que a Bíblia, é muito maior, isto tem 1900 páginas, Oh, quase 2000 páginas. Eh, mas há uma edição, uma obra dele que é fundamental, que é Sociedade de Espetáculo. Está editada em português pela Antígona, creio eu. E o que é que o Debord diz? Diz uma coisa muito lapidar, que é, diz que tudo que chamamos arte contemporânea não passa de espetáculo. uhum. Faz parte daquilo que não nos liberta, mas que nos adormece, ou seja, é uma enorme manobra de diversão e adormecimento. Logo, é o contrário de um movimento liberado e é uma forma de nos amestrar à máquina, à ditadura tecnocrática e económica. Para o Debord, a arte terminou com o dadaísmo.
sim. Foi um terminar mesmo ou foi um adormecimento? Para ele foi um términos, ou seja, a arte tinha que se transformar na vida. Ou Aham, seja, uma arte divorciada da vida não era arte, não servia para nada. Ou seja, que não nos transformasse a nossa vida não servia para nada. sim, E, portanto, eh, ele diz que o que aconteceu aos mais variados movimentos a seguir ao dadaísmo foi apenas um fenómeno industrial, de venda a conta-gotas de pseudo-novidades, ou seja, não havia nada de novo já, depois do dadaísmo. correto. É como alguém que tentasse abrir uma porta que já estava aberta, não é? Portanto, não fazia absolutamente sentido nenhum. E isto, claro que isto é a arte, vamos lá ver, é a arte no sentido que vem da dialética do Hegel, ou seja, de um sentido de avançar, mas eu já vou falar disso, pronto, já vou falar desta noção de que as coisas têm que ser sempre novas, não é? Quando as coisas são sempre novas, faz-me lembrar um pouco aquele fenómeno das crianças mimadas que têm um brinquedo e no dia a seguir já querem outro Sim, brinquedo. sim, exatamente. É um fenómeno de consumismo. Depois transforma-se num puro fenómeno de consumismo e de querer sempre coisas novas. Pronto. Sim, O Debord, nos anos 60, portanto, ele é uma personagem dos anos 60, já estava farto daquelas pretenciosas vanguardas que vinham dos Estados Unidos, não é? sim. E quis terminar com isso, pronto. De facto, o termo de vanguarda entrou em desuso depois dele ter feito essa crítica. Não sei se deveu a ele, mas devido a ele, mas deixou-se de falar de vanguardas e passou a falar-se de, de movimentos artísticos. Acontece que esse movimento de desfazer o lençol dadaísta em paninhos para vender configura a própria inversão do dadaísmo, ou seja, não era de todo aqueles que se achavam herdeiros do dadaísmo não eram dadaístas, não tinham nada a ver, era uma inversão completa, era a pura anulação daquilo que os dadaístas tinham feito. Correto. O próprio Duchamp, nos anos 60, quando foi apanhado naquela revoada dos Estados Unidos da pop art, que se achavam herdeiros do Duchamp, ele dizia que achava-se que tinha atirado o ouro à cabeça da burguesia, mas esta tinha transformado o urinol em objeto decorativo, ou seja, entendeu, como entende tudo. Transformou o Arenal em objeto de luxo, não é? Sim, sim, entende tudo, erradamente, como uma nova e excitante forma de fazer arte, como um novo estilo para as elites, como um luxo. Pronto. E toda a história da arte contemporânea passa por essa caricatura, mas que nos dias de hoje começou a transformar numa indústria monstruosa, Uhum, global. Vamos lá. uhum. Ora, o que o dadaísmo queria era criar um movimento anti-artístico. E o que é que isso quer dizer? Não tinha como fim dar ao mundo uma nova e revolucionária forma de fazer arte, como hoje muitos artistas acreditam, os conceptuais, etc. Mas atacar a própria ideia de arte, destruir por completo a excitação em relação à arte e ao artista, e, em certa medida, a toda a cultura e filosofia. Portanto, era um ataque a tudo. E porquê? Porque eles achavam que a cultura estava fossilizada. Ou seja, nós devemos encarar as nossas heranças culturais não como uma coisa fóssil. Se nós não temos a capacidade de as renovar, torna-se estéril voltar a um fazer e uma forma que já não é do nosso tempo. Pronto. Segundo o Debord, era isso que estava a passar, e os dadaístas também Uhum. pensavam nisso, porque não faz sentido. Agora, sim, faz sentido voltar ao passado com novos olhos, com os olhos da nossa própria história, não é? Pronto, e até com os olhos da nossa própria individualidade, porque Sim, é uma coisa que se fala pouco hoje em dia e porque as coisas começaram-se a tornar cada vez mais coletivas e as questões são cada vez mais generalistas, não é? sim. E o mundo interior deixou de existir. Mas pronto, já vou falar um bocado sobre isso. Mas o que esse voltar ao passado só é possível com um olhar novo e renovado, eu penso. Senão caímos no fóssil, não é?
Mas passando um bocado à parte disso, há também, havia também uma grande desconfiança que vinha do niilismo também, do século XIX, em relação às palavras. E é aí começamos a falar do logocentrismo. A palavra arte já é o sintoma de uma grande confusão do mundo das palavras. As palavras não descrevem. Há a cegueira das palavras. As palavras são como misanabim, ou seja, os conceitos requerem outros conceitos para explicar e por vezes criam uma bolha que está completamente afastada da realidade. Minha impressão, eu acho que é verdade, Sim. que realmente a nossa cultura é tão obcecada por palavras que a própria palavra tem mais peso que a realidade. Sim, exato, é isso que eu estou a dizer. É grave. Isso era um problema que a filosofia... É um problema epistemológico Sim, profundo, que os próprios gregos já tinham percebido, o próprio Platão já tinha percebido isso, e que hoje em dia é um problema fundamental para a filosofia. Porque a filosofia tende a confundir a lógica das coisas com a lógica das palavras. E o que acontece na nossa cultura, que ainda hoje é uma cultura profundamente logocêntrica, e isso deve-se também ao cristianismo, à exegese bíblica, à hermenêutica dos textos bíblicos, à o próprio interpretação. Gênesis começa, no princípio era o verbo, não é? Exatamente, começa logo, é ali a matriz de tudo. É um problema. E isso dá-nos sempre a ideia de que as palavras são um meio privilegiado para descrever o mundo, esquecendo-se, porém, das dificuldades hermenêuticas, de como a interpretação é um exercício quase impossível, as palavras são polissémicas, só podemos explicar palavras por outras palavras, pronto. É um universo fechado, por vezes, e endogâmico das palavras. E tem dado muitas dores de cabeça, cada vez mais, eu acho, à filosofia. E creio que no pós-modernismo também já vou falar um bocadinho sobre isso mais à frente. Mas pensas que esse universo incestuoso, até, não é? Das palavras com outras palavras. É endogâmico. É, exatamente. Casam-se umas com as outras e depois esquecem tudo, não é? Pronto. Mas estão a criar complicações em termos genéticos, não é? Porque Estão a definhar, portanto, estão pois. a ficar com problemas genéticos, sim, é isso. Mas pronto, isso para dizer que eu não creio que exista nenhum privilégio das palavras em relação, por exemplo, ao desenho ou à pintura. Uhum. Daquilo que se refere à investigação do mundo. Há até o célebre ditado que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Portanto, E nem penso que o próprio pensamento possa ser só feito por palavras. Nós também temos a imaginação, não é? E, portanto, penso que existe um pensamento visual que nasce do conhecimento profundo das formas visuais e da sua lógica, da sua recriação mimética. E creio que esse conhecimento visual só pode ser obtido pela experiência do desenho, com o contacto, pela análise das imagens que o desenho possibilita. E sobretudo, por toda essa herança que é o desenho no sentido clássico. Sim. Que é uma herança já de milénios, não é? E eu penso que é esse conhecimento que torna hoje o desenho tão fascinante para quem desenha. Exato, exato. Se tu quiseres definir a arte contemporânea, é tudo aquilo que rejeita o desenho. Aliás, a arte visual é tudo aquilo que rejeita a visão. Exato, rejeita a visão, rejeita o conhecimento. É como teres a literatura que rejeita a escrita. Pronto. Pois. Estás a perceber? Ou uma pastelaria que não vende bolos. Só te dá um cardápio. Pronto, é isso a arte contemporânea. Pronto, ou tudo menos bolos. Ou seja, entras numa pastelaria, é tudo menos bolos. E eu acho que há algo de indizível que as pessoas só podem saber através do desenho. Sim. E há um conhecimento misterioso que não pode ser traduzido por palavras que é veiculado por essa disciplina. Portanto, aí começa logo
um dos ataques ao logocentrismo. Voltando ao logocentrismo, o que se passa hoje em toda esta enorme lixeira dos mercados de arte contemporânea é que o logocentrismo impera, ou seja, isto é o catastrófico resultado de uns senhores que julgam que as palavras valem mais que as coisas. E assim constroem grandes sistemas de especulação, sem qualquer relação com aquilo a que se referem, como estavas a dizer, e que são grandes paranoias. Tu falavas há dias das academias psicóticas, mas o Lacan também fala das filosofias paranoicas, e que toda a teoria é o testemunho de paranoia exatamente por essa dificuldade da linguagem. Alguém lhe perguntou uma vez se a própria psicanálise não seria também ela uma paranoia, e ele nunca respondeu a isso. O que nos leva a acreditar que sim, que ele talvez acreditasse uma paranoia, talvez um bocadinho diferente, a paranoia dele, mas era também paranoia. Em cala consciente, exato. Pois, aquela consciente. Agora, por exemplo, podemos fazer um exercício que é, imaginemos hoje, por exemplo, que se apresenta um livro de desenhos como uma tese de doutoramento em filosofia. Toda a gente acharia isso ridículo, inaceitável, uma coisa patética, seria uma intromissão imperdoável noutro domínio. Ora, o que se passa hoje no mundo da arte contemporânea é que impera toda uma classe destes parasitas logocêntricos, hermeneutas, uma classe sacerdotal que é um bocado como as classes iniciadas do Antigo Egito, que só elas é que sabiam ler, não é? Os hieroglifos, e que julga que a arte pode ser definida através do entendimento discursivo das coisas. Ou seja, aqui ele confunde-se a dianoia, ou seja, o processo racional, com a poética. E são estas pessoas que fazem a lei no mundo da arte. Queria explicar melhor essa parte. Confunde-te. Sim, sim. Tu tens, por exemplo, como eu estava a dizer, podes ter um processo criativo, um processo poético, ou seja, de criar coisas. E esse processo não tem forçosamente que ser calcionado pela razão discursiva, não é? Correto. E o facto de ter sempre pessoas que... Isto é um problema muito grave, porque isto dá de comer a muita gente, não é? Como se costuma dizer. Ao criarmos uma casta e ao criarmos uma religião, para nos vermos livres dela é muito difícil. Pois. E o que se passa é um bocado como ter pedreiros a determinar que são boas práticas de medicina, quer dizer, são pessoas que não percebem nada da linguagem visual. Ou seja, a coisa passou a ser um discurso, uma filosofia, vá lá, se quiseres. Um discurso analítico. Tu que também estudaste ao mais alto nível, não é? E até que ponto é que essa filosofia passaria em faculdades de filosofia? Portanto, a chamada filosofia da arte, para mim, muitas vezes soa-me uma coisa um bocado naif. Neste momento não se pode dizer que existe uma filosofia da arte. São muito poucas as pessoas que falam de filosofia da arte. Sim. O que existe podemos dizer que é a consequência do pensamento estético, que é uma área da filosofia, mas o próprio pensamento estético desligou-se hoje em dia da arte dita contemporânea, e neste momento tu não tens propriamente critério nenhum para julgar a obra de arte. Já vais perceber porquê, porque eu vou-te explicar agora aqui. Sim. Ora, esta distorção produzida pelas palavras não é um problema atual. Portanto, eu já disse que é um problema das nossas raízes culturais, está presente desde sempre. E até produziu inúmeras iconoplastias ao longo da história, especialmente quando um determinado poder percebe que a imagem descontrolada e entregue a si mesma pode ser uma ameaça ao discurso. É também por isso que hoje o que determina o valor daquilo que se chama arte é mais a sua memória descritiva e a especulação que o artista consegue arrecadar, mesmo que não seja uma especulação muito filosófica,
hum, do que a obra em si mesma. É a famosa aura. Portanto, a aura é a especulação que a obra cria. A obra pode ser completamente irrelevante para o assunto, é um pouco como, por exemplo, pegas num chouriço e pões uma etiqueta a dizer que é uma extraordinária dissertação sobre a metafísica do tempo e do espaço. Isto passa, isto acontece, percebes? Isto que eu estou a Acontece. dizer. Eu vi um estudo extremamente deprimente Hum. sobre câmaras escondidas em museus que mostravam quanto tempo as pessoas passavam a olhar para obra de arte. E Sim. é Sim, terrível. é muito pouco, são cerca de 4 segundos ou É, 5, não é? e mesmo que sejam É, obras-primas, tipo, o melhor alguma vez feito pela cultura ocidental, não merece mais do que 4 segundos de atenção. Isto é grave. pois. As E pessoas deixavam de saber ver, não é? deixaram. Se calhar, Deixaram de ter passaram a ter uma atenção muito dispersa e correto, muito hiperestimulada, não é? Estão sim, sempre à procura de estímulos e, portanto, uma imagem hoje já não estimula ninguém, não é? Uma imagem fixa, sem interatividade, sem movimento, sem espetáculo, lá está, como voltando ao Borg, sem ser, porque a pintura não era um espetáculo, não é? sim. E hoje quer-se tudo cada vez mais espetacular e um dos dispositivos da arte contemporânea é tornar tudo cada vez mais gigante para encher o olho, não é? É um efeito quase de circense, não é? É. Mas pronto. Agora queria voltar um bocadinho à ideia do livro de desenhos como teste de filosofia e para termos uma ideia da inversão das coisas. Toda a gente acharia caricato isso, mas nós somos confrontados hoje com a realidade de que são exigidos aos artistas testes de ciências humanas como doutoramentos de pintura e escultura, por exemplo. Pois, Ou exato. seja, o ensino derrapou completamente e foi engolido pelo buraco negro do logocentrismo. Ou seja, é o logos que conta, mais nada. Tu hoje Não em é? dia podes ter um doutoramento, um mestrado, uma licenciatura em pintura sem nunca teres pintado. Sem nunca teres pintado. Exato. Uh, isto é uma doença. Eu acho que podemos ter todo sintoma desta doença, do desfazamento entre as palavras e as coisas, naquilo que assinalaste aqui há dias, que é na atribuição de obras falsas a grandes mestres. E pior que isso, eu acrescento que a forma de fazer história tende a reduzir as obras a documentos de valor histórico, ou seja, são sempre relativos à palavra, ao que se disse, Pois. e não pelo valor intrínseco das obras, o valor artístico intrínseco. E isso leva-nos a negligenciar um grande número de artistas cujo interesse é talvez superior àqueles que são tidos como historicamente relevantes. Mas só porque se falou muito deles, mas se tu fores ver, há outros. Há muitos outros. Uhum, Se calhar são tão extraordinários como um Caravaggio, eu descobri agora há pouco ao longe, não é? uhum. O que quer dizer é que a grande maioria dos teóricos de arte são cegos em relação às formas acerca das quais dissertam. Ou seja, é um discurso em segunda mão, é um discurso sobre discursos. É curioso tu estás a dizer uma coisa que eu intuitivamente tinha reparado há uns anos para cá. Se eu não lesse as etiquetas dos museus a dizer que artistas é que estavam à minha frente, indubitavelmente que as minhas Hum, obras preferidas eram de artistas considerados menores. Pois, É muito estranho isso. é estranho. Parecia que quanto mais famoso era o artista, menos bom, de um ponto de Sim, vista menos ou interessante. técnico, não é? E É. eu comecei a reparar nisso, então eu decidi, agora quando eu vou a museus, eu faço uma coisa que é, eu ando pelas salas afora e só vou ler a porcaria das etiquetas das obras de arte que me chamarem a atenção primeiro enquanto obra de arte. Uhum. Para não estar a perder tempo com aquelas Sim. Eu acho bodegas. que é a abordagem que se deve ter mais concreta. Sim. Pois, Eu estou plenamente de acordo. Nós devemos ter em consideração cada vez mais aquilo que nos interessa visualmente e não aquilo que disseram. exato. Mas pronto, isso para voltar ao desenho. E ao paradigma grego, portanto, que é, na sua essência, a mimesis, a Uhum. cópia. Ora, a mimesis sempre foi, era considerada pelas vanguardas como uma coisa a pôr de parte, ou seja, o que caracteriza a arte contemporânea é não a representação mimética, mas a apresentação de objetos. Pronto, Sim. basicamente é isso.
Mas nós esquecemos que nós aprendemos tudo, o ser humano aprende tudo por imitação. Nós somos macacos de imitação. Correto. Não há outra forma de aprendizagem, não é? É. E, portanto, a mimesis... Portanto, não podemos pôr de parte o paradigma grego, porque é demasiadamente interessante e demasiadamente Maravilhoso também. maravilhoso, e não só, e está intrinsecamente ligado à natureza humana, não há como destrinçar as duas coisas. E a mimesis tem 4 momentos, ou seja, permite 4 coisas, se quisermos. Permite prefigurar as coisas, ou seja, imaginar coisas e esboçar coisas. Portanto, o primeiro momento é a prefiguração. Podemos falar de um segundo momento que é a figuração, ou seja, figurar, ou copiar. Uhum. Permite refigurar, ou seja, tu podes até nem conhecer a figura, mas imaginá-la, não é? Sim. E permite transfigurar, ou seja, permite transformar a partir das formas e da morfologia das coisas, ir além delas. Sim. Um artista que não saiba desenho, que não consiga concretizar estas 4 coisas, não chega sequer a prefigurar nada do que pensa, ou seja, não chega sequer a ser conceptual, porque a arte conceptual é toda ela tem conceitos e mistura conceitos daquilo que cria, não é? Só é conceptual. Não consegue ser conceptual de forma criativa, só consegue ser por isomorfia, ou seja, delimitando completamente, ou empobrecendo completamente a imagem de forma a caber no conceito, não é? Ou seja, está numa situação em que é dominado pelos materiais que não domina. Portanto, a imagem tem mesmo que ser pobre, porque senão o artista não é capaz de executar. Não é só por isso, é porque também não consegue ver que a imagem não é um meio não é um meio muito confortável de transmitir o conceito. Ou seja, o conceito transmite-se melhor por palavras, não é? Pronto. É por isso que se chamam conceitos. Mas é isomorfia no sentido em que é pobre para caber no conceito. Empobrece para caber no conceito. Não só se empobrece plasticamente, porque isso não interessa para nada, mas transforma-se quase num hieroglifo, não é? Ou seja, aqui o artista está numa situação em que é dominado pelos materiais. Uhum. Ou seja, não transcendeu nada. Nesse sentido, o que aparentemente pode parecer gestos de liberdade e de experimentalismo são, na realidade, gestos vazios e Extremamente. caóticos. Eu dou aulas de pintura e todos os principiantes desenham da mesma maneira. Uhum. Isto é politicamente incorreto se dizer, não é? Porque as pessoas andam Sim. com mania que até as crianças fazem arte. Não, não fazem. Não fazem. Claro que não. E eu já reparei que todos os principiantes tendem a cometer os mesmos erros. Cometem sempre os mesmos erros e fazem sempre as mesmas coisas. E, portanto, o que tu vês, estes gestos de liberdade, não são gestos de liberdade, são gestos de deficiência. Exato. De deficiência. Porque não é o resultado daquilo que passou pela figuração, que transcende o domínio das formas, não é? Sim. Não são a transfiguração de nada, nem a expressão de uma vontade criativa. Portanto, é algo que ficou aquém da vontade. Aquém da vontade das pessoas, ou seja, dominado pelas limitações, pela inexperiência. Por exemplo, tu tens isso. Há uma grande diferença, por exemplo, entre um Picasso, que é uma pessoa que passou por toda a escola académica, e chega a uma síntese das formas, e uma pessoa que apenas faz uns borrões, quer dizer, não é a mesma coisa. Pois. Apesar de serem indistinguíveis hoje em dia nos mercados Não de são, não cabeleireiras. são, não são indistinguíveis. Eu acho que há uma distinção entre um Picasso e uma pessoa que não sabe desenhar. Claro. Uma distinção profunda, um abismo. Mas nas leiloeiras já isso está-se a Não, esvaziar, não é? não, isso depois foi pervertida essa noção. Ou seja, hoje os artistas acham-se todos neste estado transfigurativo, mas não estão. Pois acham, exato. O domínio do desenho não nos permite apenas a representação fiel das formas. Por exemplo, no caso do retrato,
o pintor ou o escultor possui a capacidade de prefigurar o que vai fazer, por exemplo, através do esboço, e ao transfigurar consegue, pelo domínio das formas, enfatizar aspectos e conferir a visão das coisas que, por exemplo, a fotografia nunca pode transmitir. Temos um exemplo popular disso, por exemplo, na caricatura, não é? Em Sim, que se enfatizam os aspectos mais expressivos da pessoa, de forma a ficar cómica, não é? Pronto. Ou seja, esta transfiguração pode dar outras informações das coisas que não são dadas pela apresentação pura. pois, Logo, aqui, a própria ideia limitada de mimesis é insuficiente para definir a possibilidade do desenho. É outra coisa, não correto. é? Por exemplo, tu tens estado a falar sobre o retrato. Há também... Falava-se muito que os retratistas de excelência retratavam a alma mais do que o corpo. Conseguiam captar, pela transfiguração, aspectos do caráter e do espírito do retratado. Portanto, estava a retratar o invisível, o subjetivo, através do objetivo. Isso já não é mimesis. Isso é outra coisa. Não é? Uhum, uhum. Ou seja, é um outro estado, é um estado para além da mimese. Agora, voltando um bocado à questão da morte da arte e o que se passa hoje no domínio, nesse domínio, que é um bocado uma situação kafkiana. E que faz muito um bocado lembrar a velha história infantil das novas vestes do rei. Ou seja, é esse aspecto de simulacro que surgiu, a meu ver, é desse aspecto que surgiu, a meu ver, um outro ramo da crítica, e aí apresento outro livro. Não é o processo do Kafka, pois não? Não é o processo do Kafka, mas é quase, Sim. que é, para quem estiver interessado, chama-se The Conspiracy of Art, Aham. e é de um grande filósofo pós-moderno chamado Baudrillard. Ele foi acusado de estar a atacar a arte, mas ele disse, não, eu não estou a atacar a arte porque a arte neste momento não existe. Ou seja, eu estou a atacar a pretensão em que se transformou a arte, e é uma pretensão de classe. Ou seja, é uma pretensão de... A arte hoje se quiseres que te defina o que é a arte, tem a ver com... É um teatro kabuki de classe, Uhum. das classes superiores. Mas pronto, lá vamos. E o Baudrillard sempre foi um autor profundamente odiado pelo establishment artístico, e é uma crítica absolutamente demolidora ao mercado e às instituições da arte. Esse livro tem quantas páginas? Este é um livro pequenino, Ah, boa. relativamente. Não é aquele calhamaço, mas também o Debord também podem só ler a Sociedade de Espetáculo, e é um livro pequenino. Sim, Isto tem 230 páginas. perfeito. É um livro perfeito, e é um livro, assim, se calhar não é um livro para quem se está a iniciar na teoria da arte, Uhum. mas é um autor difícil, mas é um autor de peso. Ou seja, este livro teve um peso enorme. A partir daqui, a partir deste período em que começou a haver uma crítica de grandes filósofos pós-modernismo em relação à arte contemporânea, começámos a ver a figura do crítico a desaparecer. Hum, E neste momento é assim, quando tudo é possível, o que é que acontece em termos de crítica? Não há possibilidade de crítica, não é? Correto. Deixou de existir possibilidade de crítica. Então o que é que vem, quais são os parasitas que se introduzem neste cadáver? São os colecionadores. Hoje quem decide o que é arte são os colecionadores. Já nem são os curadores. Ou seja, antes eram as instituições que faziam o que era arte. Ou seja, diziam o que era arte. Que é uma coisa tautológica. Dizem o que é arte e a arte diz o que é a instituição. Portanto, também é uma endogamia. Não é? Pronto. E neste momento já nem é isso. Houve um processo de financeirização, se é que se pode dizer, de criar este adjetivo. A arte tornou-se uma espécie de criptomoeda para pessoas muito ricas. Que decidem o que é que vai valer, fazem uma espécie de
de conluio de um grupo de milionários, não é? E dizem, vamos apostar neste artista, todos em conjunto, e começam a vender a obra entre eles e aquilo entra numa espiral e vai para os números que nós conhecemos, são completamente... É absurdo um Damien Hirst valer hoje mais que um Velázquez. Quer dizer, Pois. não, não, pronto. Mas... Já é sabido o fenómeno de galerias que ilicitamente compram as suas próprias obras em leilão. não só as galerias, como os próprios artistas. O Damien Hirst compra as suas próprias obras. Pois, para os valores duplicarem, triplicarem. Duplicarem, triplicarem. Então, Claro. quando é o artista que compra as suas próprias obras, pá, eu posso valorizar a minha obra que eu quiser, eu pago-me a mim próprio, não perco absolutamente nada, não é? Portanto, é um jogo de elites porque tu precisas de ter esse dinheiro mesmo para te pagares a ti próprio. Sim, Não é? é um grupo em que só entra uma elite muito abastada, para além do que é normal. É uma porcentagem ínfima de pessoas. Lá se vai a tal teoria da meritocracia, não é? Não há meritocracia nenhuma. E o que é pior é que este tipo de obras é que definem tudo o que depois vais ver nos museus, Sim, nas galerias, porque depois toda a gente tenta copiar isto, estás a perceber? Estes artistas novos, que não são nada novos, que vão surgindo. pois. Pronto, eu aconselho-vos a ler este livro, A Conspiração da Arte, e acho que não tenho tempo para discutir a fundo agora aqui o que é que o livro quer dizer, mas queria referir uma coisa que ele refere, que eu acho que é a mais sinistra de todas e que consiste no papel da arte como meio de nos adaptar ao absurdo das sociedades atuais, em que impera uma espécie de ditadura da tecnologia. E nós vemos que a retórica destes artistas contemporâneos não é tão variada como se julga. Há denominadores comuns, para além da ignorância e da negligência tática do desenho. Há a divergência do estético para o ético, uma disciplina filosófica muito mais desacreditada que a estética, mas pronto. E a colaboração na divisão tribal das sociedades, na atomização e alienação dos indivíduos. Há a retórica sempre das novas tecnologias, do multimédia, como se costuma dizer, como alguns diziam, porque em certas obras não se distingue nenhuma qualidade estética, a não ser a proposta de uma nova tecnologia que é usada para fazer mais ruído. E é este ruído que serve como adaptação ao ruído do mecanismo em que vivemos. E isso começou ingenuamente no modernismo, do qual nunca conseguimos sair, porque o pós-modernismo continua a ser ainda um modernismo nesse aspecto. Mas porque eu nunca percebi mesmo em que era que estamos. É confuso, não é? Não, nós continuamos o Modernismo, paradigma, então. o paradigma é a modernidade. Pois. Continua. Porque a pós-modernidade, eu já vou falar sobre isso. Mas eu queria falar agora, por exemplo, de um outro autor, não tenho aqui o livro, que é o Jacques Ellul. É um outro filósofo que ataca profundamente esse conluio Já da que, arte. perdão, Jacques Ellul. como é que se escreve? Eu depois posso Sim, está bem. Jacques Ellul, é com dois L's, pronto. Sim. É um outro autor que fala também fala que nós vivemos, já não vivemos numa época política, mas numa época pós-política, em que é a tecnologia que comanda. Não são as ideologias políticas. Ou seja, podes ter vários partidos, mas todos acabam por ter que obedecer a ditames técnicos. Por exemplo, tens hoje um ministro, ele não vai conseguir ler todos os despachos que assina. É impossível. Tem uma horda de técnicos atrás. Portanto, não há nada político. É tudo técnico, é uma tecnocracia. E a tecnologia está a tomar conta de tudo. Nós hoje podemos dizer que os mercados são controlados por algoritmos. Ou seja, o nosso futuro está nas mãos de computadores. Correto. As bolsas de valores estão a ser já regidas por algoritmos Sim, há muito tempo. mais rápidos que o pensamento humano. Portanto, Sim, muito mais rápidos. e mais uma vez, quem tiver dinheiro para um computador com melhores algoritmos ou até a distância física do computador à bolsa de valores, imagina que tu ganhas um microsegundo na velocidade de ligação, tu é que consegues as melhores vendas. Sim, é É exatamente isso. inacreditável.
é exatamente isso. Mas claro que há sempre alguém que controla o algoritmo e que Pois. beneficia enormemente, além de todos. Para dar uma outra casta acima, mas pronto. Mas não vou falar disso. Pronto, eu São tinha os Googles e por aí sim, fora, não é? Exato. sim. Mas pronto, o Jacques Ellul também um bom ponto de partida para uma crítica da arte contemporânea. Agora, voltando um bocado à arte no sentido clássico e contraponto com o que se passa hoje. Eh, por exemplo, a arte no sentido clássico opõe o individual ao coletivo, o sujeito ao social, a Sim. interioridade à exterioridade, o inato ao adquirido socialmente, não é? O talento natural, a aprendizagem cultural, pronto, etc. E era uma aprendizagem extremamente longa. Eram Sim, muitos anos de treino intensivo. sim, mas tinhas que ter qualquer coisa de inato, não é? Sim. Tinhas que ter o que se chamava gênio, não é? Uhum. Pronto. E isso é o que é para desvalorizar completamente. E porquê? Porque este domínio da arte clássica é, por excelência, aquele em que se afirmam valores contra os quais se constituiu a sociologia atual. Hum. Eu penso que a sociologia e a filosofia analítica são as bases intelectuais deste fenómeno que chamamos arte contemporânea e que é uma criação estatal norte-americana que visa não só contrariar o bloco, visava durante a Guerra Fria contrariar o bloco comunista, mas acima de tudo aniquilar a hegemonia da cultura europeia após a Segunda Guerra Mundial. Pois, Porque era uma cultura considerada perigosa, fascista pois. É. e é, de certa forma, se for entendida de uma certa maneira, é fascista e perigosa. Não é? Como toda a cultura, não é? Pois. Toda a cultura pode ser perigosa e fascista. Portanto, o centro gravítico tinha que passar de Paris para Nova Iorque. O centro gravítico das artes. Uhum. Concebeu-se assim um modelo para a Guerra Fria. Os Estados Unidos perceberam que o Bloco tivesse a hegemonia cultural, portanto, também tinha uma autoridade espiritual, não é? Adquiria, que antigamente pertencia à Europa, mas que eles agora queriam pôr ao serviço da criação de um novo mundo em progresso, em que a cultura acompanhasse a fábrica, ou seja, a inovação tecnológica, o economicismo, o enaltecesse a economia, etc. Sim. Mesmo que os temas fossem críticos, o novo modelo seria a mensagem. O modelo em si era a mensagem. Podes fazer a crítica, mas o modelo em que o artista tem que passar a ser coletivista, serve da cultura espetacular, ter talento não para desenhar, mas para as relações sociais, desprezar toda a ideia de talento natural e mestria, métier, pronto. A consagração, passar por um fenómeno de mercado perfeitamente arbitrário. Tudo isto estava pensado. Uhum. E os conceitos deste conceptualismo da arte contemporânea teriam que ser filtrados pelas ciências sociais. Isso é conceitos de ciências sociais. Tu vês hoje, os temas são temas, como se costuma dizer, de engagement político, mas de zona desmilitarizada, ou seja, aquilo não faz mal nenhum ao sistema. São dissertações sobre a ecologia ou sobre a divisão das pessoas em identidades. Mas que não Estás a mudam perceber? nada, não é? No mundo Nada. real. Não mudam o sistema, antes, pelo contrário, contribuem. Não é? Portanto, é o tal Contribuem para a logocentrismo, atomização e para a alienação. é o tal logocentrismo que estás a falar, porque são Sim. discursos sobre o discurso, o que discursou, não é? Sim, não se, e o indivíduo é completamente apagado. Ou seja, é uma arte totalitária. É Uau. uma arte para esmagar o indivíduo. Tu estás a dizer uma coisa que até me deu um calafrio, porque parece-me verdadeira, mas é uma verdade que nunca me ocorreu, não é? É uma arte totalitária É. A desconstrução do artista faz parte de um programa de anulação do indivíduo. e da anulação do próprio artista, correto? Sim, também. Sobretudo, o sistema não quer uma subjetivação sem controle. O que era o ponto forte das artes, não é? Porque as artes eram muito Exatamente. queridas por serem uma miríade de Sim, pensamentos de pensamento e subversivas. muito subversivas, o Sem que controle, sem não é? Hoje controle. em dia É uma forma de subjetivação sem controle.
Ok. Ou seja, e o objetivo é dissolver tudo numa cultura massificada. Portanto, a pop art é um programa político. Uau. O que isto está a fazer é reduzir tudo a uma moda. A moda. Não são fenómenos de moda. Com toda a vacuidade que a Com moda traz, tudo. não é? Sim, com toda a vacuidade, com todo eh, com toda a destruição interior, não é? Porque é uma ditadura. É uma ditadura. É uma ditadura invisível, mas não é menos perniciosa. Antes, pelo contrário. Mas pronto, vá, não vamos deprimir. Isto tudo para dizer o quê? Pronto. Não acreditei nos vendedores de banha da cobra. Não acreditemos nas palavras, no paleio, não é? Pronto, porque hoje isso é tudo. Nós sabemos como no mundo da arte se tornou o último reduto desta crença já desacreditada por muitos filósofos de que as palavras são extremamente importantes. Portanto, a vanguarda da filosofia até ocidental. Sim, também faz uma crítica do logocentrismo. Aliás, a grande crítica do logocentrismo é o Derrida. Porque os orientais sempre fizeram essa Sim, crítica. sempre fizeram, sempre fizeram. A filosofia deles não desconfia profundamente da palavra. E os antigos também. Os antigos, o próprio Platão pode-se considerar um discurso contra o discurso. Interessante, não sabia. E por isso é que depois os neoplatónicos se tornaram místicos. Místicos quer dizer mudo. Místico quer dizer mudo? Sim, vem de mistério, de mutismo. Uau, Daquilo que não se pode dizer. fabuloso. Ou seja, a filosofia, quando percebe isso, torna-se mistérica. Sim. E torna-se muito mais amiga das imagens e Uhum. dos símbolos do que propriamente da razão. Mas eu não acredito que a razão também é um manicômio, também é loucura, não é? Sim, a Também é sua destruição e, portanto, claro, a sua o razão discurso, como vimos, pode ter todos estes efeitos de destruição de tudo. Pronto. claro, claro. E eu acho que temos que entrar nesta metalógica do silêncio, não é? E permanecer com esta questão do que vai para além das palavras. E é aí que reentra de novo a pertinência do desenho e da arte no sentido grego, no paradigma grego. Quem diz desenho diz todas as artes nascem do desenho, não é? Pronto. E refere-se a essa coisa, a coisa além daquilo que se pode designar por arte, portanto, porque a arte também não designa tudo, o que é esse fenómeno, que é uma coisa sem porquê, porque nós não... Quem desenha sabe que não desenha com porquê, não é? Não tem uma razão. É um bocado como a Rosa é sem porquê do Anjo de Silésios. Perdão? O Anjo dos Silésios era um místico, dizia a rosa é sem porquê. Floresce porque floresce, pronto. Aham. E eu também posso dizer que o desenho é sem porquê. Desenha-se porque se desenha. Não é? Mas isso também pode ser um movimento erótico de conhecimento, como também eram os mistérios da antiguidade, como também era o Platão, como também é o discurso da Diotima no Platão. Portanto, talvez seja isso o desenho, a sua razão profunda, razão indizível, razão sem palavras. É algo por aí, é a paixão. E as paixões são sempre questões sem porquê. Não é? Pronto. Quando se começa a questionar uma paixão é porque ela já morreu, não é? Pronto. Ou- E o que aconteceu na arte contemporânea com todos estes questionamentos é porque já não há paixão nenhuma, não é? Pois. Tu pensas que está ligado a esse fenómeno da dessensibilização em relação às imagens? Eu ainda sou um apaixonado por imagens, mas noto que entre o meu grupo de amigos, por exemplo, há muito pouca gente que se comove mesmo com uma imagem, não é? Hum. E o que me entristece, claro, porque acho que essas pessoas estão a perder o melhor. Estamos a perder uma capacidade de ver as coisas. Esta dessensibilização que estas sociedades de consumo nos obrigam é uma desumanização também, ou seja, estamos a perder capacidades. Correto. A capacidade de concentração numa imagem.
sim. de apreciar sequer, E por implicação, capacidade de concentração, seja no que for, no que desde for. a natureza, um parceiro, Até em nós próprios, não conseguimos o silêncio interior, por exemplo, os místicos procuram, não é? Que diziam que era o encontro connosco próprio tem que ser através de um silêncio que é o absoluto, que é a nossa própria consciência, não é? Pronto. E não saber isso, nós estamos com um ecrã perante o mundo e perante nós mesmos. sim, Estamos cada vez mais cegos. Esta avalanche de, quer seja de produtos de consumo, mas de este devir constante das artes, por exemplo, também é esse fenómeno, não é? Pronto, novidades constantes, novidade, 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 novidade. É quase como se fosse uma obrigação, não é? Pronto, é quase a procura prometeica sempre do novo, do novo, do novo. Por isso, eu acho que temos que voltar à arte clássica, não como algo do passado, fossilizado, mas como um método de resistência, de resiliência a esta impostura totalitária do contemporâneo. já decidi há uns anos atrás. Foi uma decisão que me custou talvez caro inicialmente, mas que Uhum. agora está a começar a dar frutos. Pois. Rejeitar completamente a linguagem contemporânea, porque eu achei que era demasiado fácil. Eu, Sim. quando estive nas Belas Artes, não, eles não queriam de forma nenhuma que nós aprendêssemos a pintar bem, mas de Uhum. forma nenhuma. E eu sempre achei tão fácil fazer arte conceptual. E Sim, é que torna-se já interessante, é completamente interessante. Tens isso, por exemplo, no cinema, o caso do Lars von Trier, quando ele criou as obstruções. Não sei se sabes isso. não, Ele, não. ele criou obstruções à criação, porque ele achava que Sim, o valer tudo, na aham. realidade, desvaloriza tudo. Não Ele não é? fez, inclusive, um projeto comum com outro realizador, acho que em Cuba Sim, ou cubano, uma coisa, que sim, tinham que sim, sim. filmar com regras Sim, absolutamente sim, sim. espatafúrdias e criaram Sim, uma sim. coisa linda. Regras espartanas, pronto. Eu acredito que neste momento as regras são a coisa mais, como é que é dizer, inspirador que se pode ter, e quanto mais espartanas, melhor. E portanto, mas queria um bocado passar também por uma outra leitura. Eu acho que nós temos que voltar a saber ler as imagens. E essa leitura tem que se fazer pelo silêncio, claro. E não é possível ir a um museu e ter aqueles auriculares, não é? Que nos bombardeiam com palavras, quando não é pior que isso, quando não é uma realidade aumentada, em que medem os quadros a falar, com animação virtual, a levantar a saia, a mostrar a anca, É terrível. O que é que tu a chamar os achas, espectadores a consumidos, não sei o que é que mais podem fazer. o que é que achas agora destas exposições que as pessoas pagam 20 e 30 euros para ver imagens projetadas de pintores famosos? Ou seja, Isto é, isto é a catástrofe da turistificação, ou pois, seja, da mercantilização de tudo, não é? Dos museus, da vida, das cidades, tudo. sim. Portanto, eu proponho, sei lá, não sei o que é que se pode fazer para isto, talvez aulas de meditação prévia. Antes de entrar no museu, Sim, para sair da hiperestimulação, da estupidificação. proposta fascinante. Também aulas de desenho prévias, que também são formas de meditação, porque o desenho tens de estar a contemplar aquilo que estás a ver, para que saibamos ler as formas que nos são propostas nos museus. Porque eu acho que há um analfabetismo das pessoas que vão ver arte. Correto. Esse analfabetismo é culpa da educação. É o mesmo que tu mandares uma pessoa para uma biblioteca que não sabe ler. Não vai apreciar nada. O Vai conhecimento fingir que não se gosta. chega por osmose. Vai fingir que se calhar algumas coisas até gosta, acha piada, não sei o quê, mas não está a ler, Sim. percebes? Não está a ler, não tem uma leitura minimamente alicerçada daquilo que está a ver. Portanto, eu acho que o ensino das belas artes devia ser gratuito, devia ser acessível a todas as pessoas, como base da cultura ocidental. A dificuldade de alguns artistas se exprimirem em termos logocêntricos, não é? Portanto, eu Hum, estou a falar de artistas que dedicaram 20, 30, 40, 50 anos hum, a saber desenhar mesmo. sim. Tu achas que o próprio mundo da arte, ou seja, o ser-se artístico,
é Hum. artisticamente inviável neste mundo Sim, mercantilizado. completamente. Não estamos num momento para isso. Muito bem. O que torna a coisa mais fascinante, porque se queremos realmente ser rebeldes, vamos ter que abandonar esta noção economicista das coisas, não é? E eu acho que se não formos por aí, vamos para a destruição de toda a possibilidade de vida. Possibilidade de vida mesmo no planeta, não Mesmo é? de vida no planeta, assim, Porque os porque mercados estão a destruir o ecossistema, estão a tudo, dar tudo, tudo estão a destruir favelas. já destruíram a arte, já destruíram o ser humano por dentro, por fora, por todos os lados. Estão a destruir a própria possibilidade de vida, estão a escravizar toda a gente. Portanto, é uma crise profundíssima. Nós estamos numa crise. E essa crise vem da especulação e vem do logocentrismo. Uhum. E já foi notada pelos próprios filósofos pós-modernistas, nos anos 90, nos anos 80. A filosofia pós-moderna fez uma crítica feroz do logocentrismo e repudia a ideia que vem do Hegel, do iluminismo, do progresso, que só existe um sentido obrigatório na autoestrada da história e que há um destino radioso à nossa espera. E, portanto, essa atitude é que é mesmo a atitude de ser pós-moderno. E, portanto, sair deste modernismo, que já cheira mal, Podes explicar essa última frase? Qual é a atitude de ser pós-moderno? é esse silêncio. É fazer a crítica do logocentrismo, é, por exemplo, voltar a desenhar nas artes. Portanto, voltar ao mundo concreto, ao fazer, ao Ao tocar, ao fazer, ao escutar. tocar, ao contemplar as coisas, ao perceber a lógica para além da lógica das palavras. A lógica das formas é muito importante, a linguagem das formas. A Uhum. linguagem das formas é tão importante que foi fagocitada pelo mundo comercial. Tu tens a beleza na publicidade, por exemplo. A beleza Correto. clássica. E temos que resgatá-la desse universo porque é demasiadamente valiosa e poderosa, não é? Eu reparo que o público, quando eu digo público, não é público nas galerias, nas Uhum. exposições, não é isso. É os meus amigos que vêm amigos, atenção, Hum. artisticamente treinados, Sim, já treinados nesse logocentrismo, não é? sim. Que quando fazem um comentário positivo em relação às minhas pinturas, é Hum. sempre, sem exceção, uma pintura que está mais mal feita do que as Uhum. outras. Pois. Então, a minha pergunta é: até que ponto é que achas que a educação artística perverteu mesmo a capacidade de apreciar arte? Já no meu tempo, o peso da teoria era gigantesco. Na Faculdade de Belas Artes, onde andei, a parte prática, a parte mesmo de criação artística, posso dizer que a maior parte das aulas não tinha professor nas aulas. Ou seja, Isso nós estávamos entregues a nós próprios. Não é aprendemos nada. eram autodidatas, então. Completos autodidatas. Portanto, promovia-se, por um lado, o autodidatismo e, por um lado, um excesso de informação teórica. Mas eu acho que é assim, essas pessoas que estão a tentar ir por aquilo que acham que é arte contemporânea, estão muito enganadas. E foram enganadas pelo próprio sistema educativo. Porque é uma arte para um pequeno grupo de eleitos. Só um pequeno grupo, e há uma estimativa que é 0,3% dos artistas, corresponde àquilo que são considerados too big to fail, ou seja, são artistas que nunca vão desvalorizar, não que não venham a desvalorizar, pode haver um crash, não é? Claro. Pronto. Porque há uma bolha E já imobiliária. existiram crashes nos anos 90, etc. Pronto, Claro. A mas imobiliária também é no mundo da arte, não é? exato, porque é um mundo especulativo. Mas se querem ir por essa via para obter o sucesso comercial, enganam-se. É uma lotaria que não tem sentido absolutamente nenhum e só 0,3% dos artistas, num universo gigantesco de artistas, é que consegue chegar a esse nível. E eu digo que neste momento nenhum artista, nem mesmo Paulo Rego, está em Portugal. Nem mesmo a Paulo Rego? Esses artistas normalmente são artistas que conseguem vender em vida uma obra por mais de 1 milhão de euros. Sim. A Paulo Rego, as obras dela não chegam a 500 mil euros, a maior parte delas. Portanto, ainda não está nesse patamar. Pois. Mas também é porque também não corresponde ao paradigma, percebes? É o que eu ia dizer. Será porque ela é Pois. demasiado boa para esse Eu paradigma? já vou falar porquê. Porque é assim, na realidade,
quase todos os artistas que pertenciam a esse paradigma no século XX eram artistas ingleses e americanos, porque era uma política americana, Claro, sobretudo, e e colonialista. anglo-saxónica e Sim, colonialista. E hoje, por vergonha, e porque os blocos como a China, a Rússia, a Índia já entenderam muito bem esse jogo e começam a aparecer nas feiras todas e começam a promover os seus próprios artistas, começou-se não, então vamos fazer disto uma coisa global e globalizante e globalista, essas coisas todas. E pronto, vamos incluir figuras oriundas do resto do mundo. Pronto, neste momento essa questão está resolvida. Mas no século XX eram só os americanos, sobretudo, e os ingleses. quando dizes vamos incluir figuras, é mesmo do género uma ou duas, só para dizer que se tem, não é? Não, não, neste momento já não é bem assim, sabes porquê? Porque a China e a Rússia entraram mesmo em força. Pois, porque já têm poderio económico para o Já fazer, têm poder económico, já têm mercado, percebes? claro. São blocos com muito poder. Olha, por acaso para a arte, muitos desses artistas, na realidade, têm formação académica, porque ainda apanharam a velha formação do comunismo Correto. e começa a surgir de novo pintura, que era uma coisa que o sistema não queria de todo que Não, acontecesse. não queria mesmo. Pintura representativa está a surgir neste momento e é a grande novidade. Sim, e de muita alta Tornou-se uma qualidade. novidade, ou seja, estes novos mercados subverteram completamente a política, a conceptualidade. As placas estão a mover, As placas tectónicas. tectónicas estão a mover, e a forma queria referir também só como é que se cria um artista de topo, ou seja, decide-se no ovo ainda quem é a nova estrela. É um grupo que decide. E grupo, neste momento, já não são as instituições, são os colecionadores. Os grandes colecionadores são pessoas multimilionárias que vão comprando as obras e as vendem entre si em espiral de valorização, Uhum. como já disse. Esta ideia começou com um curador extremamente importante para esta conspiração, que é o Leo Castelli. Ah, sim, sim. É sinistro perceber que, desde os anos 50 até mais ou menos até aos anos 70, foi o Castelli que definiu tudo. Uma única pessoa. Porquê? Porque ele tinha uma constelação de galerias que nunca ninguém soube, só agora é que se começou a descobrir, que estavam feitos com ele. Ou seja, ele apresentava uma peça, depois essa peça fazia o périplo por galerias em todo o mundo. E o artista ganhava logo uma grande notoriedade. E as cotas subiam. Hoje já nem precisam disso. Já não são as galerias, são os próprios colecionadores que fazem isso. Portanto, entre eles, criam valor, ou seja, é uma criptomoeda. O valor é absolutamente arbitrário, É porque uma arte financeira, com todas as regras das finanças. Nada. e é mais que sabido que é usado para lavagens de dinheiro, não é? Porque se eu Sim, gera lucros de milhões, mas isso não é o mais importante. O que importa realmente é a criação de uma narrativa dominante que legitima determinada hegemonia política e mercantil, não é? Pronto. É política. É pois, política também, não é? pois. Há muita gente que ainda hoje insiste que o Ocidente é que é o grande bastião da cultura. E depois Pois, começam a mas enumerar. isto já não é bem assim, porque hoje já existe uma cacofonia global de narrativas, percebes? Pois, E há os agentes do costume já começam a falar: mas se calhar estamos numa crise da arte contemporânea, porque já não conseguem fazer aquilo que faziam tão facilmente. exato. Já não têm uma narrativa única, Mas global, totalitária. quando a arte é indistinguível do lixo, não é? Porque hoje em dia há lixo artístico também. Quando não há critérios nenhuns críticos, não há nada, o que faz. Isso era a teoria do Arthur Danto. Era a teoria de que eram as instituições que diziam que era arte. Mas depois o Arthur Dante disse: não, a arte está morta. A arte está morta porque quando tudo pode ser arte, nada é arte. Já nada é arte. É uma impostura. É um simulacro. E Já neste agora, momento já nem são as instituições, já não estamos no momento institucional sequer, são colecionadores. E neste momento ainda há uma coisa mais sinistra, que é as grandes corporações estão a usar os artistas para se promoverem. Qualquer dia tens a Marina Abramovic a fazer montras da Louis Vuitton. Pois já há o prémio Louis Vuitton, já há a Fundação Louis Vuitton, já não é só Louis Vuitton, são montes de marcas que estão a usar a arte como uma espécie de montra para os seus exato. produtos. Estão a fazer montras. A arte neste momento é vitrinismo. Uau. A arte contemporânea.
Portanto, acabamos na cultura de massas. É a moda, é o pop, é o kitsch, é o lixo. Ou seja, é a anulação do humano. Eu sei que esse vitrinismo também se aplica ao consumo da presença corporal do artista, não é? Sim, porque a obra já não interessa tanto como o artista. São grandes nomes, os grandes É, nomes. O artista está a se tornar uma popstar, está a se tornar uma espécie de vedeta. Não interessa nada o que o artista faz. O artista é, quando aparece o Damien Hirst, o Damien Hirst. faz lembrar aquelas. É um fenómeno mais estadunidense, mas que já se espalhou, não é? Não, já se espalhou. Já se espalhou. Que são, por exemplo, aquelas conferências sobre, sei lá, como negócio, aquela coisa tipo ah, ah, pensas e vais conseguir. Isso é uma coisa muito norte-americana, não é? Sim, Estadunidense, desculpem. sim, Desculpem aos canadianos, não é? Porque eles odeiam isso e ser metidos no mesmo saco. sim, Mas, sim. e se calhar os do Alasca também, não Uhum, sei. Mas há uma coisa muito interessante que é a maior parte desses conferencistas uhum, têm toda a informação gratuitamente no YouTube, em todo lado. E as pessoas estão dispostas a pagar 2.000, 3.000, 4.000 euros uhum. para ir assistir a uma conferência em que a mesma informação está a ser dita, mas tem a presença corpórea. Sim, do artista. Há uma imanência, uma emanação. Voltamos à Idade Média nesse sentido, não é? Porque é o poder É, do é porque o milagre. artista é uma espécie de santo. Como nós deixamos de ter figuras para admirar, Pois. criam-se estas vedetas, é o vedetismo, não é? Já não há santos, Já não há religião também, já não está há em religião luta, não é? também, e portanto é uma situação muito, sei lá, indigente. Estamos Indigente. num momento de indigência absoluta, de tudo, de humanidade, de O objeto ausente, o grupo de Facebook que eu recomendo a todos os ouvintes que não só que subscrevam, se estiverem no uhum, Facebook, não é? sim. Que subscrevam, que é um grupo fantástico e que está cheio de especialistas de arte a observar. Ele a gabá-lo, eu devo dizer-te, tu estás a ser observado. Eu estou quase com qualquer dia vou fuzilado, mas pronto. É que é um misto, Eu tenho uma mira apontada na cabeça, eu sei disso. é um misto de admiração total e de terror. De terror, de terror. Sempre que publicas algo. Eu estou do lado da admiração. Sou teu grande fã. Tu publicaste há tempos que Hum, mesmo todo o conceito dadaísta hum. é muito mais antigo que o dadaísmo, não é? Não Ah, tem sim, noção sim, do sim, sim, chão. sim, sim. Então, o dadaísmo começou 40 anos antes daquilo que nós pensamos. Uau! Nunca aprendeste Eh, nas escolas de arte, pois não? não, ninguém fala do movimento das artes incoerentes, que é uma coisa que surge em 1882 e é fundado por um senhor chamado Jules Lévy, que foi redator da revista do cabaré Le Chat Noir. Não Aham. sei se já ouviste falar desse Não, cabaré, foi muito importante, pronto, não. O achei gato, o bonito. gato preto era mais importante que Moulin Rouge? Tinha um lado mais intelectual, Ahá, era mais frequentado por intelectuais e por pessoas de letras. sim. Pronto. E esse senhor criou umas exposições que tiveram imenso sucesso, tiveram muito mais sucesso que os dadaístas. Mas os dadaístas, curiosamente, não tiveram grande sucesso. Aliás, ninguém ficou chocado com o urinol do Duchamp. Ah, Nunca. Nunca causou choque nenhum, porque as pessoas nem sequer identificavam aquilo, não tinham códigos para identificar aquilo como uma obra de arte. ou Pensavam seja, que era apenas um calma, objeto que estava ali. tu estás a dizer, e que eu considero fascinante, é que toda Sim. esta retórica que o urinol foi uma grande revolução que causou Nada, foi nada, inventado. nada, nada. Uau! E já te vou dizer mais uma coisa sobre o urinol, mas pronto. Mas voltando ao movimento des arts incohérents, que são e as posições que eles criavam, já lá estava tudo, já lá estava o ready-made, eles punham, por exemplo, meias de mulheres e suspensórios, objeto Rouvet, pronto, era o objeto Rouvet do Marcel Duchamp. Mesmo o ready-made, há um quadro dessa exposição que é a Mona Lisa a fumar cachimbo, Oh! que é a Mona Lisa com um cachimbo assim pintado por cima,
como depois o Duchamp faz os bigodes da Mona Lisa, não é? Pronto, Claro. que é muito célebre. Do Eugène Bataille, era uma outra personagem que pertencia a esse grupo. Século XIX. Século 1882. 40 anos antes. Há quem diga, e agora essa tese está a criar uma grande celeuma e a desacreditar um bocado o Duchamp, que é, na realidade, a fonte, o urinol, não é dele. Pois não, é de uma mulher. É da baronesa Elsa von Freytag-Loringhofen. Tem um nome impronunciável, talvez do É chão. Freytag-Loringhofen. Gofen. É assim, não esquecer que tu estás exilado na Alemanha, não é? Eu estou na Alemanha, sim. Já sei Estas pronunciar coisas. estas palavras um bocadinho melhor. Mas, É um livro fantástico. que era uma dadaísta e foi muito importante. Ela foi para os Estados Unidos e foi muito importante, por exemplo, foi ela que lançou o James Joyce, que também é, lá está a literatura dadaísta, Fabuloso. influenciada pelo dadaísmo. Mas pronto, mas isto para dizer que não há nada de novo no dadaísmo. Nós podemos recuar mais até aos cínicos e ao Diógenes, por exemplo, na Grécia Antiga. É a mesma atitude, é a atitude de criticar uma sociedade esclerosada, artificial, rígida. E, portanto, mas isso era um momento, aliás, e foi um momento de viragem para abanar as coisas, se é necessário. Não faço a crítica dos dadaístas, acho que é um movimento importante. Mas, tanto que eles não ficaram pelo dadaísmo, eles depois fizeram outras coisas, mas esta mitificação do dadaísmo surge depois nos Estados Unidos da América. Não chocou como as pessoas pensam. Não chocou. Não foi, embora eles fizessem aquilo para épater la bourgeoisie, mas não foi assim tão... Nem era tão novo para as pessoas, porque as pessoas já tinham levado com o movimento dos incoerentes. Já era conhecido. Mas o movimento do incoerentes não queria ser arte. Nem o dadaísmo queria ser arte. Claro, era um anti-arte, não é? Era um anti-arte, era um anti-sistema das artes. Porque também temos que ver que o academismo se tinha tornado, lá está, naquela coisa fossilizada, não é? Em que já não saía daquilo, não é? Pois. Mas eles não estavam propriamente a referir-se ao dadaísmo, mas estavam o Duchamp refere muito à arte retiniana, ou seja, eram aquelas novas vanguardas, como os impressionistas e os pós-impressionistas, que eram muito... Era só a retina, naquilo não falava ao cérebro. Essa é a crítica que o Duchamp dizia. Porque ele dizia até que toda a arte tinha por trás pensamento. Porque é que as coisas tinham que ser tão retinianas como os impressionistas? Porque é que havia aquele sucesso? Porque é que havia de interessante naquilo? Pronto, eram exercícios de cor, pronto, tudo bem, mas não, era uma redução da arte ao estético, à percepção estética. Isso era um empobrecimento também. Pronto. A grande tragédia dos impressionistas foi que acabaram todos a decorar caixinhas de chocolates. Pois, aquilo é de caixinha de chocolates, ou seja, não tem nada. Eu próprio era ignorante, não por culpa minha, mas mais uma vez porque as faculdades de Belas Artes não ensinam isto, nem a História da Arte, não é? Nem as escolas, quando nós estudamos História da Arte, o século XIX é rapidamente corrido o século XIX é o século mais interessante, vem tudo. Está lá tudo. Pois tem. Está lá tudo. Mas é que a própria pintura impressionista é indistinguível, por exemplo, de muitos esboços académicos que são bem mais antigos. A própria pintura impressionista é indistinguível do Velázquez. Exato. Já está no Velázquez. Claro. O gesto, a tinta. Eles não tinham, quer dizer, não era muito fácil ir para a paisagem com mexinhas de porco, não é? O impressionismo nasce de uma coisa que se chama a bravura na pintura. Onde se diz que um pintor tem bravura é porque pinta muito rapidamente. Tem muita prática e pinta muito rapidamente e aquilo sai umas pinceladas, mas as pinceladas no sítio certo. Pois. E porque não é porque ele quis borrar a pintura. Não, é porque tem uma experiência extraordinariamente avançada do que é pintar. Claro. E, portanto, isso depois...
Isso depois deu origem ao expressionismo também, mas as pessoas do expressionismo não sabem desenhar. O mundo é péssimo no desenho. Claro, e muitos impressionistas também não é? Porque Sim, também não sabem. Aquilo tornou-se numa forma de esconder as suas deficiências. pois, pois, Enquanto num pintor com bravura, não. Vês que é de um virtuosismo técnico absoluto, que ultrapassa, que lá está, que se transfigura. Essa confusão das duas coisas está na origem de muitas confusões da arte contemporânea. voltando à questão do ready-made, tu uma vez Sim. disseste-me uma coisa que eu achei fantástica. Hum. Aliás, dizes muitas, não é? Mas eu aproveito uma frase que me ficou um bocado na memória, mas que eu vou perverter já devido às falhas Sim. de memória. Sim. Mas tu disseste que o ready-made, na realidade, já vem desde a pré-história. Sim. Não é? Sim. Era o Picasso dizia que não há nada para inventar em arte desde Lascaux. O ready-made é uma coisa tão simples como pegares numa conchinha, fazes um buraco e pôs ao pescoço. Isso é um ready-made. Claro, descontextualizaste, ou melhor, Contextualizaste, deste um contexto simbólico completamente diferente àquele objeto. uhum, Portanto, é uma atitude humana antiquíssima. Antiquíssima. Não tem nada de novo. uhum, Nada. Não há nada de novo. E nós, ao apropriarmos de imagens de uma pessoa, de uma situação, estamos a criar um ready-made. Estamos a tirar aquilo de um contexto, aquela imagem de um contexto, e pôr noutro, que é o contexto da pintura. correto. Não é uma atitude nova. Já está presente em toda a história da arte. Já há ready-mades em todo o lado. Bom, Está sempre presente. E também não nos podemos esquecer que a pintura é tinta. É ready-made. Já está feita antes de lá ser posto. E é recontextualizada. Não é? Portanto, já é tinta. Já está feita. aliás, um curador que pegue numa pintura já feita está a usar um ready-made. Já, também. Um curador está a transformar a pintura num ready-made. Não só o curador, qualquer pessoa que pegue, sei lá, num Pollock e o ponha à frente da terrina na sala, está a fazer um ready-made. Com uma coisa que é completamente pintura. Ora, eu queria só falar para voltarmos um bocadinho à Paula Rega e finalizarmos, se calhar, Uhum. que é, apesar da arte contemporânea, existem coisas, artistas que conseguiram notoriedade e que não são da arte contemporânea, são do paradigma clássico. Eu já tinha falado que os dadaístas, muitos deles voltaram a pintar, voltaram-se para a nova objetividade. A nova objetividade, por exemplo, dá depois origem a várias coisas. Por exemplo, dá origem ao Edward Hopper, na América. O Edward Hopper é essa história paralela que não é contemporânea, que continua. Portanto, não podemos arrasar tudo, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, do Balthus. O Balthus era o pintor favorito do Picasso. O Picasso o único artista que ele comprou de obras foi do Balthus. E o Balthus só veio a ser reconhecido muitos anos depois, quase no fim da vida. É um pintor dentro do paradigma mimético. Estou-me a lembrar, por exemplo, do problema que foi o Giacometti. O Giacometti não foi expulso do movimento surrealista pelo Breton porque se interessava pela figura humana. E porque o que ele queria era estudar o corpo humano nomeadamente, a cabeça. O Breton tinha assim umas regras. E o Breton pensou, mas este homem só se interessa pela cabeça, é isso que é para ti arte. E ele disse, sim, é isso que é para mim arte. Pá, vais-te embora. Pronto, estás a ver o que é. E depois tens links destas pessoas, por exemplo, o Giacometti está ligado, depois mais tarde, com o Francis Bacon, que também é um pintor dentro do paradigma clássico. E está ligado depois, a nova objetividade está ligada, por exemplo, com o Lucian Freud,
também na Inglaterra. E não é por acaso que as coisas acontecem na Inglaterra. Essas coisas acontecem na Inglaterra. E não é por acaso que depois também a Paula Rega aparece na Inglaterra, porque em Portugal ninguém dava nada por ela. Ah, sim, e ela agora vai ter finalmente a sua grande exposição a solo na Sim, Tate Britain, da Tate Britain. Que é que uma grande vitória. É uma grande pois, vitória. Eu acho que é um momento extraordinário e que nos faz ver que nem sempre o que é mais valorizado no momento depois tem alguma repercussão histórica. a Tate Britain é pura e simplesmente o píncaro da Hum, carreira de qualquer artista dentro do Reino Unido. sim. Não há superior. Ou Pois. seja, a Paula Rego vai ser exposta na Tate Britain uma exposição só dela. E tem todo o mérito de ser, porque é, Exato. outra arte. E eu penso que as pessoas as coisas já estão a virar. E as pessoas já estão a dar outra vez muito mais importância à pintura E vê-se nas e novas ao gerações, paradigma irritam clássico. muito. Claro. E a Paula Riga é o exemplo daquilo que é. Tu não precisas de grande novidade técnica para Uhum. fazer coisas revolucionariamente novas. Exato. Aliás, tu só consegues entrar no mistério através daquilo que já conheces. Porque senão tu não estás a entrar no mistério, estás a tornar as coisas mais opacas. A Paula Rego não precisou de fazer vídeo, instalação, performance. Nada. Claro. Ela Desenhou. pega nas técnicas mais clássicas da pintura, pega até na teoria mais clássica da pintura, que é contar histórias, que é uma coisa que vem do Alberti, do primeiro tratado da pintura. Contar histórias. Só que ela não vai contar a história como se contava no Renascimento. Ela vai contar a sua própria história. Vai contar, e é isso que interessa. A grande arte é essa. É quando o artista tem qualquer coisa para contar, tem a sua história para contar. Tem a sua visão do mundo, a sua visão dos mitos, se quiseres, a sua visão das histórias todas. Não é? E, portanto, não precisa de mais nada. É tornar o familiar infamiliar pela individualidade do artista. Pela sua visão, pelo seu ponto de vista. É isso que nos enriquece. Não é mais nada. Esta diversidade de propostas artísticas, não é? Que tornava. Eu digo que tornava porque realmente essa diversidade foi bastante silenciada por essa Uhum. hegemonia do logocentrismo, como tu Sim, mas dizes. agora estão a surgir pessoas muito curiosas. Uhum. Eu estou podemos fazer outra sessão só sobre isso. Sim, por Sobre favor. artistas que foram esquecidos do século XX, que ficaram, que resistiram à arte contemporânea e que ficaram esquecidos e que agora estão desde sucessores dos nabis, há uma série de pessoas que merece ser conhecida porque são pintores, escultores e ilustradores, até alguns extraordinários. William Kent é um pintor americano. Ele, como não tinha... Ele deixou de pintar porque ninguém lhe comprava as coisas dele. Ele fazia figuração. E dedicou-se à banda desenhada. Ele vem da banda desenhada. Pois. E as bandas desenhadas dele são absolutamente fabulosas. Aquilo é um Velázquez. Muitas delas são com aguarelas, outras... E depois ele decide que não quer mais fazer banda desenhada e começa a fazer pintura. E começou a ter um grande sucesso ultimamente. É um pintor que me influenciou imenso. É muito importante porque ele transfigura completamente a figura humana de uma forma muito, muito pessoal. Claro, não é para imitar, não é? Mas Claro, claro. é um exemplo de grande vitalidade desse paradigma, eu acho. É recente, é agora, está a passar. Durante décadas, a tradição do saber desenhar bem foi extinta, deliberadamente extinta, nas academias de belas artes, pelo menos no Uhum. Ocidente, não é? Como Sim. já referiste, era diferente na Rússia, nesses sítios em que Sim, o sim, sim, saber sim, sim, desenhar sim. manteve. E isso foi também deliberado politicamente porque era considerado, pronto, era arte totalitária. Claro. Ficou conotado como pertencente a regimes totalitaristas. Porque é que as revoluções bolcheviques não eliminaram as academias czaristas?
Pois, porque é que, perguntas bem, porque é que os comunistas e porque é que esses grandes revolucionários nunca enverdaram pela arte dita revolucionária? É curioso, não é? Eu sei porquê. É Eu muito simples. Diz-me, por favor, porque para mim é um mistério daqueles, uau! Porque as pessoas não têm acesso à arte contemporânea. Então não pode ser de mensagem de massas, não é? Não pode ser de mensagem de massas. Exato. Fabuloso. E, portanto, não lhes interessava para nada a arte contemporânea. Isso era para os burgueses. E continua a ser. Sim, é para os burgueses, notoriamente. Mas Sim. há uma parte que eu gostava de fazer que a tradição do saber desenhar muito, 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 muito bem, que na Uhum. minha opinião, isto agora é uma opinião, não é? Mas na Uhum. minha opinião atingiu o apogeu no século XIX, Uhum. com a dita arte académica, porque Sim. houve mestres fenomenais. Fenomenais. O século XIX está todo por descobrir Pois, pois. e por expor. Eu aqui há pouco tempo fui a Viena e tive a sorte de ver uma enorme exposição, a primeira grande exposição do Alma Tadema, Que é fabuloso, claro, pronto, que é exímio, é um exímio pintor. claro. E só 100 anos depois da morte dele é que teve a primeira grande exposição. Mas sabes que o Alma Tadema foi tão, tão, tão negligenciado após a morte dele, não é? Porque ele, Uhum. ele teve. Porque ele era o epítome de tudo aquilo que era odioso. Tinha sucesso, na É, época teve grande sucesso. E sabia era pintar muito bem, e sabia pintar muito bem, ou seja, era aquilo que os outros não sabiam, ficavam assim claro, todos de queixo claro. caído. Então chegou a um ponto E, trágico em que chegaram-se a vender pinturas do Alma Tadema apenas pela moldura. Quem sim. revitalizou o Alma Tadema, curiosamente, foram os filmes de Hollywood. Porque Olha, depois, sabes, a primeira vez que eu ouvi falar sobre a Alma Tadema sim, foi nos livros da Ben Agatha Hur, Christie. ou algo assim. Não, foi nos livros da Agatha Christie. Quando eu era puto, lia os livros da Agatha Christie. E vinha sempre, ela referia sempre ao Alma Tadema. Não conheço o Alma Tadema nenhum, não sei quem é o Alma Tadema. E pensei, pronto, isto deve ser uma personagem ficcional, porque nunca ouvi falar disto. Quer dizer, se era um artista tão conhecido, toda a gente o adorava, a Agatha Christie era o pintor favorito dela. Quem é o Alma Tadema? Não, pronto, deve ser uma coisa ficcional, pensei eu. Só muito mais tarde é que eu vim saber que existia realmente um Alma Tadema. E isto talvez já nos anos 90. E pronto, não fiquei muito impressionado por aquilo que me foi dado a ver, mas depois comecei a investigar na internet, quando surgiu a internet, porque eu já sou muito antigo, eu sou antes da internet. Mas ele pintou aquela festa do Elagabal. Ele pintou a festa do Lagoal. Eu tenho uma cópia dessa pintura, tu é que nunca viste. Eu copiei essa pintura, mas refiz a pintura toda. Fiz com outras personagens. E também estão afogadas em rosas na Então, televisão. estão focadas em rosas. Então, sim, senhor. Porque essa pintura impressionou imenso, porque pronto, eu tenho a figura do Ela Gabal, é muito. É o meu alter ego. Exato. E então. Como é que vês o teu exílio em Berlim? Agora está um bocado chato por causa da pandemia, temos de estar todos enfiados em casa, mas tem sido um bom exílio, sim, não considero um exílio. É uma opção. Autoexilaste-te? Não, isso era drama. Então Não me foste considero. exilado mesmo. Não, olha, fui apanhar ar porque Portugal estava a se tornar um bocadinho sufocante. Sim. Foi num verão ou não? Ou era Foi sufocante num no verão inverno? e cheguei a Berlim e estava toda a gente a rir, parecia que estava num daqueles anúncios da Coca-Cola. E eu pensei, mas espera lá, em Portugal as pessoas estão mesmo deprimidas. Pois estão. E são. Muito deprimidas. E Não é são estão, deprimidas. são Não, deprimidas. mas eu vim logo depois daquele crash de 2008 e Pois, havia uma grande depressão. Eu lembro que a última imagem que eu tenho de Lisboa, eu nunca mais voltei a Portugal. pois. A última imagem que eu tenho de Lisboa era Lisboa cheia de lixo, porque havia uma greve de lixo, de recolha de lixo. Era um cheiro nauseabundo. Ainda bem que me vou embora, porque já não aguentava isto. E chega a Berlim e está tudo sorridente, a cantar na rua, pessoas a tocar música, pessoas a rir. E eu penso, bolas, O que desafia o paradigma do alemão sisudo, não é? completamente não tem nada a ver. Nada, nada, nada.
Nada, isso é a germanofobia que ficou da Segunda Guerra Mundial. Ficou da E que Segunda Guerra, exato. já não são nada disso, as E espanhóis eram são pessoas muito divertidas. e também não eram antes da guerra, porque eram tidos como o povo mais romântico da Europa. Era mais romântico e Berlim era uma cidade de festa e de divertimento, não tinha nada de cinzento. Isto era só cabarés, bordéis, festas. Podes ver isso agora, uma série muito interessante que é como é que se chama? Babylon Berlim. Ok. Se quiseres saber o que é Berlim, onde estavam os dadaístas e também as vanguardas todas, foi uma cidade muito importante para a história da arte. Eu estou absolutamente fascinado por esta conversa. Muito Eu já obrigado. estou eu já estou a ficar sem com a voz completamente apanhada, porque não devia ter aqui um copinho de água. E Fazer como não, os palestrantes, não é? Que tem sempre a garrafinha. sim, devia ter aqui uma garrafinha e estou a ficar seco. Claro que sim, e Já não consigo agradeço mais. a tua generosidade de tempo e por Eu agradeço o teu favor, interesse também. não, por favor, vamos fazer então outra sobre os artistas esquecidos do século Vamos. XX. E vou-te pedir um favor pessoal, Hum. que é não só o século XX, eu gostava que acrescentasses alguns do século XIX que está por descobrir. Sim. Olha, posso dar só mais um livro que é do Jacques Touillet, que é a História da Arte. É uma história da arte fabulosa, apanha todo o século XX, mas não contempla a arte contemporânea. Ou seja, ele diz que a arte contemporânea, grande maioria, é literatura. Portanto, não é o objetivo da história da arte que ele quer Claro, criar. claro. E então inclui já esses artistas, mas já há livros só. Eu posso depois dar uma bibliografia muito extensa sobre esses artistas e Muito bem. podemos falar sobre eles. Sim. É sobre eles que me interessa, claro, eu não estou Sim. interessado no resto. Há uma frase que eu li algures, que eu não me recordo de onde é que vem. Eu até penso, isto deve ser uma ilusão, mas eu estou com a impressão que isto é um ditado chinês. Hum, Não sei se moderno ou antigo, tenho ideia que é hum, antigo, mas já alguém criticava hum. popularmente esse logocentrismo. Sim. E então este ditado, porque eu penso que é um ditado, eu não Uhum. acho que seja apenas uma frase Sim, de sim, sim, alguém que sim. disse, não é? É um Sim, ditado que é usado, sim. em que se dizia que a pintura é uma arte que é apreciada pelas orelhas. E é uma crítica feroz a esse logocentrismo que tudo explica, que tudo, não é? E Sim, eu costumo dar um exemplo caricato disso, que é o mesmo que ir a um restaurante, só dar um menu. É um restaurante conceptual. então aprecias a comida pelo que lês sobre a comida. Exatamente. E pagas balúrdios. Aliás, se não pagares balúrdios, nem é tido. Nem tem, não tem aquela, não tem a função que é distinguir-te como uma pessoa pertencente a uma classe superior. Muito obrigado, Yola Gabal. Eu vou Obrigado, deixar eu. então para beberes a água e ah, E, a todos eu vou dizer ouvintes, não é? Porque o sim, nosso, o nosso. teve pouco de imagem, mas para a próxima fazemos com imagens. Não, eu achei fabuloso tu queres falar sobre arte contemporânea sem imagem de propósito, Sim, porque a imagem é não interessa, irrelevante é em muita verdade. da arte contemporânea, não é? É. Mesmo aquela que diz por exemplo, a arte top ou a arte. Aquilo são conceitos, são sempre conceitos. O minimal é um conceito. Pois, É pois é. uma declinação do conceito de turismo. São declinações do conceito de turismo. Outra coisa, por exemplo, o abstracionismo, eu esqueci-me de dizer, já vinha nas artes incoerentes. Aliás, uma coisa que eles dizem nas artes incoerentes, que é muito caricata, é: nós queremos mostrar desenhos de quem não sabe desenhar. Pronto, era um. E se tu fores ver, pronto, realmente a arte contemporânea é desenhos de quem não sabe desenhar. Podes chamar expressionismo, podes chamar. E também tinha um abstracionismo. Nos salões de arte incoerentes apareciam muitas pinturas monocromáticas, que tinham títulos caricatos. Por exemplo, um deles eram negros a lutar num túnel. E era quase todo preto. Havia também que era todo branco, quase como as pinturas suprematistas. E que era jovens raparigas lixivizadas numa planície de neve, era assim uma coisas assim. E, portanto, isso já é conceptualismo, isso também é Claro conceptualismo. que é. Portanto, é a palavra que está. Eu vou explorar a fundo esse movimento que eu Hum. desconhecia, até ter conhecido. Estudo, é muito, muito interessante, está lá tudo.
E é do século XIX. Volto a recomendar a toda a gente que tenha Facebook, não é? Que Uhum. procure objeto ausente, Sim, o como objeto ausente e adicione. que pode interagir, pode fazer perguntas, pode. Cuidado que vais ganhar mais umas centenas de haters, de pessoas que Hum, vão observar-te. não faz mal, eu já tenho muitos. Olha que o teu Faz irmão em seleção. Berlim podes ter que passar a ser daqueles que não revela já onde mora, não é? Porque Pois, eu já tenho esse cuidado. Já estou a exatamente, prever tudo. convém não dizer nada, aliás. Não, pois. E posso mostrar aquela imagem que tu me enviaste há uns tempos para eu, analisar da Nós Paula? chegámos a mostrar a imagem da Paula Rego, É isso mesmo. que isto é que ia ser a abertura da nossa conversa e nós esquecemos completamente a Paula Rego. Ia ser a abertura, mas é um fim lindo. É um fim lindo. Fazer arte é uma coisa que eu detesto. Fazer arte é repulsivo. Fazer arte mete nojo. Eu faço bonecos. Pronto, isto resume tudo. Tudo o que tivemos a dizer está aqui. Daí ela ser uma clássica nesse sentido também que ela, Ela recusar arte contemporânea não claro, está-se nas tintas. claro. E é notório que desenha extremamente bem. Portanto, eu Desenha muito bem. vou deixar-te então ir beber a tal água. Vou-me embora, já não posso, estou seco, estou um bacalhau. Muito Daqui a obrigado nada. então. Um grande Tchau. abraço, está bem? Até Deus. breve.